Você vai largar essa vida perfeita. Sim, eu vou largar. E na verdade não é largar, né? Sim, eu vou recomeçar, eu vou fechar uma porta, abrir outra, mas enfim, vocês me escutam? É tão difícil gravar sozinha. Você nunca sabe quando tá dando certo ou não. Se tá no ângulo bom, mas a gente faz o que a gente pode, né? Diferente de outras pessoas. Ai, qual episódio que a gente vai gravar hoje? É o terceiro? Depois eu vejo, mas eu acho que é o terceiro. É que na minha cabeça eu penso em tantas coisas que pra mim eu já fiz. Louco. De tanto que eu penso em fazer. Eu faço muito, mas eu acho que se eu fizesse tudo que tá na minha cabeça, eu ia fazer muito mais. Só minha psicóloga entende. Gente, eu vim aqui em horário atípico pra conversar com vocês sobre algo que me incomoda muito. E provavelmente deve incomodar outras pessoas, que são pessoas proativas como eu. Que são pessoas que se mexem, que são pessoas que não são acomodadas e talvez um pouco ansiosas também como eu. Recentemente, né, voltei para o Brasil, como vocês sabem, faz 8 meses. Não parece, parece que faz mais. Eu já fiz tanta coisa e minha vida passa tão rápido, e tanta coisa acontece na minha vida, que se eu fico perdida, imagina as pessoas que não estão do meu lado para acompanhar, né. Por isso que eu, inclusive, resolvi fazer esse podcast. Mas eu venho me incomodando muito, e eu sei hoje em dia que tudo que me incomoda, na verdade não diz sobre o outro, diz muito sobre mim. Mas vamos ter o direito de ficar incomodada também? Eu sei que é algo a ser tratado comigo mesma, mas assim, enquanto eu não trato, e eu vou fazendo reflexões e compartilhando. Vamos fazer assim? Acho que funciona, vai ser melhor. Mas vamos lá. O que que me incomoda? Fiz muitas mudanças nos últimos 4 anos, vamos resumir assim. Me mudei. Aí quando eu me mudei, eu morava em um apartamento. Daí eu comprei uma casa. Daí eu mudei de trabalho. Daí eu tive 3 namorados. E daí eu voltei para o Brasil. Mas assim, a minha vida era uma emoção por dia, sem contar os acontecimentos morando fora. E quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a trabalhar num lugar, junto com meu ex-chefe, que eu adoro de paixão. E era um lugar que eu ia tentar, enfim, não era condizente exatamente com a minha expertise. Quer dizer, com o meu tempo de experiência, vamos colocar assim. E aí, depois disso, eu acabei mudando de novo de emprego. E eu sou uma pessoa, e eu nem é esse o tópico, tá? Eu não vou falar sobre os meus trabalhos. Mas eu só quero demonstrar que tiveram muitas mudanças na minha vida, não só do ponto de vista profissional, como do ponto de vista pessoal, né? Me relaciono com pessoas, me relaciono, termino, namoro, termino, mudo a cor do cabelo, mudo o corpo, mudo a alimentação. Eu sou uma pessoa que tá em transição sempre. Podem chamar isso como vocês quiserem, de louca, de pra frente, de bem resolvida, de enfim, só sei que hoje eu li uma frase que me incomodou muito, que foi, e eu vou falar aqui porque eu sei que a pessoa nunca vai chegar a esse vídeo, que a pessoa falou assim: "É, a grama do vizinho é sempre mais bonita, né", sei lá como que é o ditado, mas é isso aí. Querendo dizer, tipo assim: "Ah, tá vendo, você se mudou, mas não era tudo isso do outro lado". E aí eu fiquei tipo assim: "Gente, você é retardada?". Tipo assim, primeiro que eu não pedi sua opinião, segundo que você me fez uma pergunta como é que estava na minha mudança, e eu te respondi que estava tudo bem, mas que eu tenho outros planos. Mas eu não disse que eu estava infeliz. O que que eu quero dizer? Eu quero dizer que, assim, as pessoas que não se mexem e que estão sempre no mesmo lugar, vivendo ali acomodados, e eu não tô questionando se essa pessoa é feliz ou triste. Na minha opinião, na maioria das vezes ela é bem triste e inveja a minha vida, mas esse é outro assunto. Não tô aqui pra ficar criticando a vida bosta dos outros, que a minha é ótima. Eh, enfim, essas pessoas têm a mania de julgar que mudanças, são ruins na vida das pessoas que são feitas de mudanças. Gente, eu sou feita de mudanças. Essa sou eu, desde o dia que eu nasci. Se você é meu amigo, se você é da minha família, essa sou eu, cara. Se você não é, você não.
tenho o direito de enxergar a vida da outra pessoa como um problema. E muito menos de se dirigir à pessoa como se ela fosse uma pessoa problemática, porque ela sempre muda. Cara, fico revoltada com isso. E assim, mais do que isso, na maioria das vezes que as pessoas te criticam, são pouquíssimas, graças a Deus. Na maioria das vezes as pessoas sempre me admiram pelas mudanças que eu faço, porque se eu faço é sempre para o meu melhor. Eu nunca penso nos outros, eu sempre penso em mim, em primeiro lugar. Porque a gente não faz ninguém feliz se a gente não estiver feliz, tá? Eh, eu até me perdi, porque eu fico irritada com com esse assunto. Mas, a pessoa que critica, na maioria das vezes, ela não vem, eh, preocupada do tipo: "Pô, você tá fazendo essa mudança, você tá precisando de ajuda, você tá infeliz, né, quer conversar". Não, ela já vem, tipo, dando um chute nas costas do tipo: "É, eu avisei que não ia ser legal. Nossa, você é muito louca, por que que você não para de fazer isso? Nossa", tipo assim, eu pedi sua opinião? Eu tô pedindo sua ajuda para as mudanças que eu tô fazendo? Cara, não, muito pelo contrário. Eu admiro as mudanças que eu faço, eu admiro a minha força e minha garra pra sair de lugares que não são convenientes pra mim, onde eu não tô feliz. E assim é. E assim, eu tô há 8 meses em São Paulo, tô indo para o meu apartamento pra outro apartamento já já, e eu tô felicíssima. E assim, me admira a pessoa que se incomoda com essas minhas mudanças vir falar isso pra mim. Do tipo: "Nossa, você não para". Me admira muito, porque a minha vontade de responder assim pra essa pessoa: "E você que continua no mesmo lugar, amor?", né. Eu continuo evoluindo, pessoalmente, profissionalmente, e você? Eu não te admiro, você continua parado, inclusive. Você acha que você evolui, mas essa é uma evolução do seu ponto de vista, no meu não é. Então, assim, cada um tem a sua forma de evolução e de agir. Cada um tem a sua forma de ser feliz. Eh, e assim, muito me preocupa essas pessoas que se mantêm sempre no mesmo lugar e que não procuram evoluir, não procuram mudança, porque pra mim isso é sinônimo de comodismo, insegurança e várias outras coisas. Tudo na minha vida, tudo que eu consegui, eu vejo que eu consegui muito pela, proatividade, por não ficar num lugar que não me faz bem, por não me acomodar, por procurar aprender sozinha, por não precisar da opinião das outras pessoas para me movimentar. Eu vou usar, sei lá, vou tentar um exemplo no trabalho. Cara, se eu não sei fazer alguma coisa e eu sei que a pessoa que poderia me ensinar tá ocupada, eu procuro aprender sozinha, por qualquer maneira que seja possível. Gente, hoje a internet sempre existiu, né, desde que eu nasci, graças a Deus. Mas assim, tem AI, cara. Pergunta para fulano, ciclano, beltrano, liga para teu pai, para tua mãe, para pessoas que estejam acessíveis no momento. Essa sou eu e eu odeio pessoas que não são assim. Eu não mantenho relação muito perto, muito próxima de pessoas que não conseguem resolver os próprios problemas. Tudo bem, vamos, né, vamos separar as coisas aqui. Eu entendo que existe um problema da minha parte em pedir ajuda, eu sei. Tudo tem um limite, a gente tem que pedir ajuda quando a gente precisa de ajuda. Mas tô falando de outra coisa, tô falando de coisas mais simples e coisas que só você pode fazer por você, que é melhorar. Primeiro, se esforça. Não é pra você se matar, mas assim, o mínimo de esforço para dar andamento na sua vida, vamos lá, né? Você é adulto, adultinho, seria bom que você procurasse aprender e fazer as coisas sozinho. Eu poderia muito bem ser hipócrita aqui e parar e falar que, ai, na maioria das vezes quando eu recebo essa crítica é de homem, porque homem é acomodado. Eu tenho essa opinião mesmo, eu acho que muitos homens são. Mas não são só homens que falam isso pra mim, que fazem esse tipo de crítica pra mim, do tipo: "Nossa, mas, como que é? Uma amiga minha uma vez me falou que eu não podia namorar desse jeito, que: "Ai amiga, você precisa de ajuda", tipo assim, oi? Ajuda do quê? E tipo assim, a pessoa que estava falando comigo, eu a considero a pessoa mais desequilibrada que existe. Ela tem um relacionamento abusivo com um cara que não gosta dela. É incrível, é sempre assim, né. Tipo assim, quer cagar regra na forma como você vive sua vida. "Ai, nossa, mas você não pode". Oi? Espera, não, calma.
primeiro, eu não te dei esse espaço pra você se meter, eu tô te contando do meu relacionamento. Enfim, mas olha, eu acho que parando pra pensar, eu gosto de ter esse tipo de eu odeio esse tipo de gente, mas até que gosto desse tipo de provocação, que me faz refletir quão boa eu sou com mudanças e quão capaz eu sou de continuar mesmo com críticas, porque esse tipo de comentário não é de agora. Por exemplo, outro exemplo aqui, tem uma fulana que na época que eu tinha, sei lá, meus 20 e poucos anos, eu postava muita foto de biquíni no Instagram e tal, né, aquela coisa de insegurança, mostrar o corpo, ter a atenção dos macho bosta, depois a gente percebe que, né, não é sobre isso. Eh, e aí ela falou: "Nossa, filha, você precisa", não era minha mãe, tá, porque ela me chamava de filha. Falou: "Nossa, filha, você é muito feio, você não vai casar se você ficar postando essas fotos de biquíni no Instagram". Gente, juro, eu tenho um ódio desse comentário até hoje, porque eu lembro que meu sangue ferveu. Aliás, eu até estava falando sobre isso hoje, eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com esse sentimento de raiva, né. Eu literalmente não tive uma educação para aprender a lidar com esse tipo de com frustrações. Eu não fui educada, isso é algo que eu ainda trato na terapia. Minha terapeuta sempre pergunta: "Mas o que que você sente? Como você se sente?". E até hoje eu não sei explicar direito, mas a gente vai chegar lá, né. É isso, mudança pra ter evolução. E aí, 10 anos passaram e ela se tornou uma pessoa muito mais velha e completamente desvairada. Sério. Não julgando, acho ótimo, ela se libertou, entendeu. Mas você vê a dificuldade, tipo assim, era uma coisa guardada dentro dela, era uma inveja enrustida, entendeu. Porque as pessoas invejam quem é liberto, quem não se importa com a opinião dos outros e segue em frente. As pessoas querem te criticar exatamente porque elas não têm capacidade de fazer o que você é capaz de fazer, sem se importar com o que as outras pessoas vão falar. Esse é o assim, a chave do sucesso. Aquelas, né, nossa, eu considero que eu tenho sucesso sim, enfim, papo pra outra hora também. Eh, e eu acho que também muito interligado a tudo isso, é que eu nunca me importei em realizar essas mudanças e contar das mudanças, eu nunca tive vergonha das minhas mudanças e das minhas decisões. Eu até tinha, mas assim, eu não falava, eu tratava isso na minha terapia. E eu sempre tentei ser a pessoa mais forte possível, porque, cara, não é porque eu tomo a decisão de fazer mudanças que é fácil pra mim também. Toda mudança exige energia, atenção, cuidado, exige apoio, principalmente emocional. Eh, não é porque eu tomo a decisão de fazer uma mudança que, eu sou foda de tudo e vai em frente, eu consigo fazer. Não, eu vou fazer de tudo pra fazer, mas eu também preciso de apoio. Eh, mas o meu ponto aqui é que por ter essa coragem e demonstrar essa coragem, as pessoas acabam, tentando te machucar e falando bosta sem pensar, porque acham que você é invencível e não vai ligar, até porque, ué, ela faz tanta mudança, ela não vai se importar com esse comentário bosta que eu vou fazer, né. A pessoa não bota a mão na consciência, ela não pensa que é um ser humano, cara. Pode ser um ser humano mais forte e não mais capaz, porque ninguém é melhor do que ninguém, mas diferente de você, ou seja, diferente no sentido de ser mais flexível a fazer mudanças, mas eu não deixo de me chatear por comentários escrotos, como os que eu acabei de compartilhar. E eu também acho que existe uma grande dificuldade da outra pessoa entender que talvez seja uma limitação dela, ela não tá aberta a mudanças e ela passa esse julgamento para o outro, que já tá aberto, que já passou por várias fases. Sabe o que eu acho? Eu acho que essas pessoas podiam aprender comigo, com os outros. Eu acho que essas pessoas, na verdade, elas estão enrustindo uma dificuldade, porque no final, quando eu faço a mudança, quando tudo dá certo, aquela mesma pessoa que falou: "Meu, você é louca, vem se aproveitar de mim", né. Como era o caso de quando eu me mudei e várias pessoas falaram: "Meu, você é maluca, nossa, eu não faria isso, meu, para com isso", na época eu namorava, né. E eu sou de comigo, com os outros.
Acho que essas pessoas, na verdade, elas estão enrustindo uma dificuldade, porque no final, quando eu faço a mudança, quando tudo dá certo, aquela mesma pessoa que falou: "Meu, você é louca, vem se aproveitar de mim", né. Como era o caso de quando eu me mudei e várias pessoas falaram: "Meu, você é maluca, nossa, eu não faria isso, meu, para com isso", na época eu namorava, né. E eu conheço muitas pessoas árabes, cultura árabe muito forte, aquela coisa do tipo: "Meu, você vai casar? Como assim? Tipo assim, você tá há muito tempo com seu namorado", acho que eu estava namorando há 2 anos, e, tipo assim, como assim você vai largar essa vida perfeita? Sim, eu vou largar. E, na verdade, não é largar, né, sim, eu vou recomeçar, eu vou fechar uma porta, abrir outra, mas, enfim. E é engraçado que depois que deu tudo certo, a pessoa vem como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse, não me fornecido apoio emocional, querer ficar na minha casinha na Holanda, né, ainda tem isso, interessantíssimo. Eh, mas é difícil, eu tô compartilhando, porque é difícil mesmo ser uma pessoa que toma coragem, que toma decisões, que é apta a fazer mudanças quando necessário. Esse processo já é difícil, não significa que só porque você tá fazendo, tá fácil. Não, você só tomou uma decisão, não significa que o caminho tá limpo, que você vai sair nadando. Cara, você tem que se esforçar muito mais. E por isso também me considero uma pessoa muito mais vivida, e isso é algo que as minhas amigas também falam, que não parece que eu tenho a idade que eu tenho, porque quando a gente se permite a iniciar e encerrar processos, encerrar e iniciar processos, a gente vive várias vidas. Que cada processo exige um aprendizado, um sofrimento, uma felicidade nova, você descobre tanta coisa nova no meio de novos processos, enfim. E, de novo, tocando no ponto de ser uma pessoa corajosa. Ser uma pessoa corajosa parece que ativa a ira das outras pessoas. Isso também sempre foi um problema pra mim, sabe, eu eu acho que eu cheguei com uma queixa pra minha terapeuta, porque eu tive 2 terapeutas na minha vida, essa é a minha segunda. Eu acho que as principais queixas, eu chorava muito, assim, no começo, principalmente quando eu me mudei, assim, nos meus primeiros meses, do tipo: "Por que que as pessoas falam desse jeito comigo?" Porque, sabe, eu não fiz nada pra elas. Por que que as pessoas me machucam? E eu acho que é exatamente por essa coragem que você tem, que eu tenho, de seguir o mundo, de viver a vida. As pessoas são amarguradas, porque elas não têm coragem de fazer o que você faria e elas querem destruir a tua força. E um dia, quando eu fiquei doente, eu conversei com uma amiga minha sobre isso, ela falou: "Jéssica, a sua força, ela causa muita inveja". Tudo bem, eu já escutei isso milhares de vezes, inclusive a minha mãe sempre fala isso, eh, e ela falou: "Você tem que rezar muito, todos os dias pedindo proteção". Cara, eu sei que é muito bizarro o que eu vou falar agora, mas não é injusto você ter que pedir mais proteção por ser uma pessoa destemida? Enfim, nada a ver com nada, mas às vezes eu fico cansada, do tipo, eu não poderia só ser corajosa e viver minha vida e ter pessoas que, tipo, acham legal o que eu faço? Esse é o motivo pelo qual eu tô gravando esse podcast também, porque eu, graças a Deus, com a minha maturidade, eu comecei a me conectar com pessoas que mais falam bem do que falam mal, e às vezes as pessoas que falam mais mal são pessoas da sua família, tá? Fica a dica. Que são as pessoas que você sempre tem ao redor, ou aquelas pessoas que te cercam desde que você é muito jovem, aquelas amigas, são as que mais te travam. Quando você conhece um mundo novo, gente, meu cachorro tá muito destruindo o tapete higiênico dele, porque eu não tô dando atenção pra ele. Só um minuto. Vem! Ei! Não pode! Para! Já! Eu espero que vocês não tenham escutado esse grito. E é isso, eu acho que na minha vida, e também tem uma coisa muito triste, por ser essa pessoa desde que eu nasci, sempre querer mudar, sempre querer me ajustar, mas não me ajustar para o mundo, me ajustar pra mim, cada vez ser melhor pra mim, eu sempre fui a criança maluca. Sempre foi muito forte, mas também muito reprimida. E eu tô muito descobrindo isso agora.
e também entendendo que esse é o grande motivo, pelo qual eu tive várias crises existenciais, porque eu não me permitia, usufruir desse meu lado criativo, de ser assim mesmo, de falar, de me expressar, de ser aberta, de ser sincera. Eh, e por isso que eu falo que também minha viagem me abriu muito. Eu encontrei pessoas que gostavam muito do meu jeito sincerona, transparente. Eu acho que nessa bolha, de novo, né, voltando no assunto da bolha que a gente vive em São Paulo, as pessoas são muito atreladas e fissuradas na postura e querem sempre seguir um padrão. Eu nunca fui padrão, gente, eu nunca fui padrão. Quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, tipo assim, eu cresci numa família tradicional libanesa, cercada de gente libanesa, e eu saía mostrando o dedo do meio nas fotos com as crianças. Essa sempre fui eu, cara. E eu sigo sendo essa pessoa. E assim, eu percebi que quanto mais eu tentava me encaixar, mais triste eu era. E quando eu fui pra longe e não precisei seguir nenhum padrão, eu nunca me senti tão perdida também. Eu tive depressão na Europa. Eu demorei pra encontrar razão pra viver de novo, porque eu saí do padrão, o único padrão que eu conhecia. É muito louco. E olha isso, né. Eu comecei essa conversa falando sobre o quê? Sobre mudanças, sobre a dificuldade de conviver com pessoas que não são adeptas à mudança, sobre questionamentos, sobre essa negatividade em volta das pessoas que são fortes e que são têm garra pra seguir com mudanças e que, cara, enfrentam as dificuldades, pra parte em que eu sempre fui assim, sempre sofri por isso, e me mudei, e só quando eu me mudei, eu percebi a minha parte criativa e fiquei extremamente perdida por ter saído de um círculo que, te empurrava padrões. E eram os únicos que eu conhecia. Louco, as coisas estão muito ligadas. Tudo tá muito ligado. Eh, mas é isso, eu acho que se você é uma pessoa que termina relacionamentos, muda de emprego, é claro, gente, né, eu faço terapia, faço a terapia também. Esse é outro tema que eu vou tocar em outro episódio, do tipo, não espere a bomba explodir pra ir fazer terapia e tomar remédio, tá? Você não é uma bomba relógio, tipo, você não foi feito pra explodir. Você foi feito pra viver feliz. Não precisa chegar ao extremo. Eu também aprendi isso com a minha psiquiatra. Beijo, psiquiatra, se um dia você assistir isso, I love you. Eh, enfim, vou falar sobre isso, que a gente não precisa esperar explodir. Mas voltando no assunto de mudança, eu quero dar força pra essas pessoas que, cara, mudam mesmo, entendeu? É claro que a gente tem que focar nessa questão de ser muito ansioso, de ficar mudando, não é pra mudar para o mal também. Eu já fiz muitas mudanças do tipo, pô, eu tinha relacionamento legal, eu conheci uma pessoa legal e já, tipo assim, não, eu já quero terminar e tal. Óbvio que a gente tem que prestar atenção nos sinais do tipo, eu estou mudando porque eu não me encaixo mais aqui e aproveitei todos os meus ciclos aqui e isso acabou, ou estou terminando um ciclo porque eu tô com medo do futuro. Aí é ansiedade. Aí não é mais uma questão sobre ser o seu jeito e você ser uma pessoa eternamente em transição, como eu me considero, entendeu? E hoje em dia eu consigo observar isso muito mais rápido. É, como eu já passei por várias mudanças, é assim, o que que eu observei? Quando a gente faz a primeira mudança, pra gente se adaptar à primeira mudança, demora mais. Então, primeira mudança, demorou uns 6 meses pra eu ficar bem depois de ter chegado na Holanda. Aí eu mudei de apartamento. Demorou mais uns 4 meses pra eu me adaptar e ficar completamente feliz e segura no apartamento que eu estava. Aí eu mudei de trabalho. Putz, demorou pra eu me sentir segura, era um ambiente novo, era uma empresa holandesa. Demorou, mas foi mais rápido. Aí voltei para o Brasil. Nossa, né, aí a gente considera os quilômetros de mudança, fiquei 3 anos na Holanda, então assim, demorou. Eu sinto que eu tô bem, 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 agora já faz 8 meses. Então a gente também tem que entender que leva tempo pra gente se adaptar e que cada mudança
tem o seu ciclo, tem o seu tempo de duração, a gente tem que aprender a aproveitar tudo que é aproveitável desse ciclo, dessa mudança, entendeu? Não é pra ficar mudando, mudando, porque daí você não vive também, né? Você é uma pessoa, em transição eterna sem vida. É diferente de ser uma pessoa que procura mudar depois de ter aproveitado todas as oportunidades. E é também sobre aproveitar as oportunidades que aparecem, né? É sobre você aproveitar tudo que a vida propõe. Eu acho que esse é o meu caso. De novo, já foi um caso de ser só ansiedade, mas é isso. E eu espero que, assim como eu, você tenha força suficiente e pessoas para conversar, como o que aconteceu comigo hoje, quando eu escutei o comentário, eu fiquei muito triste, fui conversar com uma amiga minha que simplesmente falou: "Foda-se essa mal amada, ela é assim, ela pensa assim e foda-se". Porque chateia, mas eu espero que nenhum comentário desse nível te paralise. Não deixe pessoas diferentes de você te paralisarem e tirarem a sua motivação de vida, porque eu sei que a motivação da minha vida é nunca estar, eh, muito confortável. Eu gosto de desafio, eu gosto de movimento, eu gosto de novidade, eu gosto de sempre aprender, então eu sempre vou em busca disso. E se você não for uma pessoa assim e for feliz, tá tudo bem também, mas se você não estiver feliz, não conseguir se movimentar, não atrapalha o processo do outro, vai buscar autoconhecimento, vai fazer uma terapia, vai ler um livro, vai ficar sozinho um pouco, sabe? Para de falar mal dos outros. Isso faz com que a gente evolua também, busque mudanças. Beijo. É isso por hoje.